Olá, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para transmitir mais um ATPC pela diretoria e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre portfólio. Porém, eu não vou conversar sozinha. Então, quem vai conversar comigo hoje é a PCNP Roseli. Olá, Roseli, tudo bom? Olá, tudo bom? Bom dia, Valéria. Bom dia, professores. Estamos aqui então para mais uma ATPC pela nossa diretoria de ensino, região de Diadema. E para quem estiver assistindo à tarde, boa tarde, né? Porque a partir de agora as nossas ATPCs são gravadas. Isso, bem lembrado, Valéria, né? Bom dia para quem está nos acompanhando, né? Neste momento, nesse primeiro horário, né? De início da TPC e para os professores que estão nos acompanhando aí à tarde. Boa tarde. E quem tiver à noite, boa E noite. boa noite, isso. Tá, para quem não me conhece, né? Eu sou a Valéria, sou a PCNP de Tecnologia. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre portfólio e por esse motivo estamos nós duas, a Roseli que é a PCNP de Química, né, Rô? Isso. Aí um pouquinho aí da nossa equipe, nós temos a nossa diretora, ou melhor, nossa dirigente, né, professora Liane. A nossa atual diretora do núcleo, né, é a professora Vanessa, a Roseli e eu. Mais alguma coisa a acrescentar, Rô? Vai acrescentando, hein? Pessoal, a Sim. nossa proposta hoje é um bate-papo com vocês Isso. sobre portfólio, tá? Não é nada para falar assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Exato. Aí, Rô, eu quero te perguntar, o que é portfólio, Roseli? Que é um portfólio. Pois então, hoje a nossa pauta, como a Valéria já mencionou, é, né, sobre portfólio. E quando pensamos, né, no portfólio, o que vem logo, né, na mente? O portfólio, né, falando aqui da nossa área educacional, a gente já pensa logo no portfólio do aluno, não é, Valéria? A gente já pensa quase que imediato o pensamento, portfólio, então é o portfólio, né, do estudante, né, o portfólio dos meus alunos que eu acompanho, né? Mas um portfólio, ele é para o aluno, ele é para o professor, né? Então, assim, nós temos aí o portfólio que não é apenas, né, para o aluno, ele não vai refletir, né, apenas a trajetória do saber construído pelo estudante, né? Ele também reflete toda a dinâmica do trabalho, das ações que foram e são desenvolvidas pelo professor, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E quando a gente, né, vem com essa questão, o que é, né? O que é? A gente fala, portfólio, mas o que ele precisa conter, para que serve, qual o seu uso, né, na prática e qual o objetivo dele, né? Então, nós vamos conversar um pouco aí com vocês sobre todas essas questões, né? Onde exatamente ele se encaixa quando a gente fala de desenvolvimento de uma competência e habilidades, né, as habilidades essenciais atreladas a essa competência. Então, como fica o vínculo dos registros, né, das evidências que vão nesse portfólio a esse desenvolvimento que eu citei agora, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses itens. Tá? Cada uma dessas coisas que eu coloquei aqui, que são questionamentos também que a gente tem. Né? Então, como a Valéria disse, é um bate-papo. Tá? Não me esquecendo que também tem os tipos, né, de Os portfólio. tipos, exatamente, Valéria, tem os tipos, nós vamos falar dos tipos. A gente não tem um único tipo de portfólio, né?
Mas eu não vou ficar falando quantos são. Deixa quando chegar, né, nessa parte, que eu sou assim, né? Fico adiantando, né? Então, não, deixa quando chegar, fico dando spoiler, né? A gente adora os spoilers, né, Roseli? A A gente gente tem adora. Não, não pode. a gente coloca sempre E aí, pessoal, a gente tem também a questão, o portfólio, quando nosso foco é o portfólio educacional, lógico, porque é a nossa área, o portfólio como instrumento de avaliação do nosso aluno. Mas aí a gente também pode ter uma questão de um portfólio de artes, né, de um artista, que também é um portfólio. Então, o portfólio ele é uma coisa que abrange muitas coisas. Sim. Mas a gente vai se preocupar mesmo com o coisa. Posso ir para o próximo, Rô? Pode. Quando nós falamos, né, o que só antes da gente entrar aí, né, na definição, né, propriamente aí dita de muitos pesquisadores, inclusive o que está, né, que estamos aí citando nesse slide, né, no geral, né, o que estudiosos, né, eles falam, né, que o portfólio, né, ele é uma ferramenta, como está bem aí escrito, né, um instrumento, né, que vai refletir a trajetória, né, da construção do saber, né, do estudante. Ele é uma proposta, né, do processo de avaliação das aprendizagens, ele é tido como uma proposta de avaliação, até como reconstrução do processo de aprendizagem, né? Diferentemente, né, de checar o que e quanto o aluno aprendeu, né? É importante a gente buscar o sentido da aprendizagem para aquele que aprende. Então, por isso também que o portfólio, né, por isso que a gente fala que ele é um instrumento que reflete essa trajetória, porque a gente constrói ele também pensando nisso. É, né, uma das coisas que a gente pensa, né? E aí a gente tem aí uma definição, não é, Valéria? Do Vieira, do ano de 2002. Né, que ele é um instrumento que reflete a trajetória, né, desse saber construído e também possibilita aos alunos e professores uma compreensão maior do que foi ensinado. A primeira vez que eu ouvi essa palavra portfólio, eu tinha 16 anos. Né? Foi quando eu comecei a estudar, comecei a minha trajetória na química, sabe, na área da química. O meu professor, né, que foi quem me ensinou praticamente tudo, né, que eu sei da área de química, ele foi a primeira pessoa que falou comigo, que citou essa palavra para mim, porque eu, né, nos meus 16 anos, adolescente, adorando, sabe? Ele fazia o desenho das estruturas, as fórmulas, falava da definição do átomo, as moléculas, as substâncias, todas aquelas formações, as ligações químicas para que isso acontecesse, como que isso acontece no nosso dia a dia. Então, todas as explicações que ele dava me deixavam fascinada. Eu queria conhecer mais ainda desse mundo da química e exatamente como eu iria, né, trabalhar, me inserir nesse mercado, também pensando em mercado de trabalho. Então, eu tinha muitos sonhos. Um sonho de ser uma grande química, enfim, uma estudante, uma pesquisadora. E aí ele falou para mim, você precisa, ao longo da sua carreira, porque você vai fazer uma carreira, então ao longo da sua carreira, dos seus estudos, do seu desenvolvimento como química, como profissional, você precisa ter um portfólio de trabalho. Quem você é hoje, como uma profissional da área da química, como você vai se desenvolver, porque você está só começando, onde você pretende chegar. Você precisa ter um plano de ação
com metas muito bem traçadas. Nem tudo vai dar certo. Mas se você tiver esse plano, e tudo o que for acontecendo, que for bem sucedido, que dê destaque a todo esse aprendizado que você, todo o conhecimento que você tem, que você vai adquirir ao longo do tempo, só vai ser benéfico para você. Que você precisa ter algo para mostrar o seu trabalho, né? Mostrar quem você é, como você se desenvolve, como você se desenvolve, se desenvolveu e ainda se desenvolverá ao longo do tempo, né? Então, ele foi a primeira pessoa. E aí eu falei para ele o seguinte: como eu monto um portfólio? O que ele precisa ter? Eu preciso fazer um relatório, eu preciso escrever, eu preciso... O que exatamente eu preciso fazer? Eu preciso fazer um esquema, o quê? Ele falou, você vai saber. Ele só falou isso, você vai saber. E aí, entrando num detalhe, né, Rô, que daí a gente vai mais para frente, mas vamos pensar assim, mais um spoilerzinho, né? Que Sim. daí a gente já está pensando nos tipos de portfólio, porque o professor, no caso, que foi professor de química da Roseli, ele que trabalhou comigo. Eu fui professora junto com ele, então eu tenho essa situação, né? A gente não vai citar nomes aqui hoje. Mas a Rô falou que não tem vergonha nenhuma. Cita o nome dele para todo mundo, né, Rô? Sim. Então, o que acontece assim, o portfólio, ele não precisa ser só do professor. O portfólio pode ser do aluno. Esse aluno, ele pode ter o seu portfólio onde ele veja a sua sequência de atividades, né? A sua evolução. Porque o portfólio nada mais é do que a gente observar uma evolução, né, Rô? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, Rô, quais são os... Vamos começar aí. Por que usar portfólios? Por que usar um portfólio, não é, Valéria? Antes disso, deixa eu dar uma explicadinha, pessoal. Desculpa que alguns ecos vão acontecer, porque nós estamos as duas hoje na mesma sala, inclusive a gente está de máscara, tudo, né, transmitindo. Sim. Então, e a gente está até próxima, porque se eu olhar assim, gente, olha, eu olho para a carinha da Roseli, a gente está bem próximo. Então, vocês vão ver que tem um pouquinho, algumas vezes, quando a gente está falando um pouquinho de eco, a gente está procurando desligar os microfones para evitar isso, mas a gente pede desculpas. E também avisá-los, que a gente não avisou lá no início, que qualquer material, todas as nossas TPCs, elas estão na nossa plataforma de conteúdos, que é o MP Diadema 2020.wordpress.com, certo? E aí a gente vai começar. Por que usar portfólios, Rô? Qual o motivo que a gente vai usar? Para que a gente vai usar? Bom, por que usar um portfólio, né? Então, voltando um pouquinho no que eu falei agora há pouco, né? Que primeira vez foi meu professor, né, que falou sobre isso comigo. Quando ele falou isso, né, como ele bem assim disse, né, ao longo do tempo eu iria saber o que é, exatamente para que serve, o que eu poderia colocar ou não, né, nesse portfólio, mas o que eu aprendi, não só aprendi, né, na prática, mas também a gente tem muitos pesquisadores estudiosos que falam sobre o portfólio, a sua importância, não só na área educacional, que é a nossa área, como em qualquer outra, né? Mas, assim, por quê? Né? Por que e para que usar? Né? Principalmente para acompanhar as atividades e os projetos que são desenvolvidos pelos estudantes. Tá? Então, vamos falar desse portfólio pensando no nosso aluno, no nosso estudante, tá? No momento de avaliar, né, quando a gente pensa aí no momento de avaliar, avaliar o desenvolvimento de competências
e fornecer um diagnóstico mais assertivo sobre as dificuldades que o meu estudante tem, os portfólios podem ser bons aliados, tá? Eles podem ser bons aliados nessa questão de trazer, porque eles trazem para a gente uma visão mais detalhada de como está o processo, né, das aprendizagens, né, de aprendizagem do nosso aluno, né? Ajudam a expor trabalhos de uma forma assim bem atrativa e bem simples. A gente vai falar de registros, não é, Valéria? O que é importante a gente colocar no portfólio, mas só adiantando um pouco. Quando a gente fala de o que ele precisa ter, né, sempre assim pensar naquelas atividades. A gente fala atividades mais significativas, mas essas atividades mais significativas que possam mostrar a evolução a evolução, o desenvolvimento, né, da aprendizagem do meu aluno, sabe? Como ele está conseguindo se desenvolver na competência e nas habilidades que estão alinhadas a essa competência que ele está apresentando maior dificuldade. Então, todas as atividades que são propostas pelo professor e desenvolvidas por esse aluno, qual o resultado disso? Como? Ele está conseguindo evoluir? Como ele está evoluindo? Sabe? Para poder prosseguir para próximas etapas. Então, esse é um dos porquês da gente utilizar o portfólio. E lembrando, né, como o texto aí a gente colocou, as estratégias que a gente está sugerindo não são para ser atitudes burocráticas ou padronizadas, né? Mas sim da aprendizagem efetiva, entendeu? Porque o nosso foco é a aprendizagem. Lembrando que do período que a gente está vindo, né, de uma situação que a gente passou, nossos alunos eles estão com defasagem e com dificuldades, e aí a gente entra na N dificuldades que existem ali, não só da aprendizagem. Então, o portfólio nos faz, inclusive, resgatar um pouquinho lá. E o portfólio, a gente tem que lembrar também que ele está para todos os segmentos. O portfólio ele não está exclusivo de uma série ano, de uma disciplina, né? Não é um portfólio específico, eu só vou fazer de língua portuguesa e de matemática. Não, de química consegue, professor de química consegue fazer. Porém, quando a gente falar lá para frente, que vocês vão ver quando a gente vai falar dos tipos, inclusive, de portfólio, claro que o professor de português, ele vai conseguir fazer um portfólio até um pouco mais rico. E quando o professor de química, né, Rô, que a gente até brinca aí, que eu já dei muita aula de física, minha formação é matemática, já dei muita aula de física. Normalmente, como química ou física, a gente acaba chegando até 16 turmas, não é isso? Sim, sim. E 16 turmas, com 30, se a gente pensar aí, hipoteticamente, com 30 alunos em sala de aula, que nem sempre acontece isso, a gente chega até 40 em sala de aula, sim, ou mais, né? A gente vai ter o portfólio para todos esses alunos? Então, não tem como. Então, a gente vai ter que ser focado cada vez mais. E lembrando que o portfólio ele é essencial na educação especial. Né? O portfólio da educação especial ele requer até um pouco mais de, mais de tato, né? E é necessário mais aprimoramento. Não é isso, Rô? Mais alguma coisa acrescentada do porquê, Rô, de usar portfólio? Só mais uma colocação que eu acho que é também importante. Quando a gente pensa, né, no portfólio como documentação pedagógica, a gente pode também encontrar esse termo. Portfólio ele é uma documentação pedagógica, tá? Eles oferecem, né, pensando, então, refletindo um pouco sobre ele, eles oferecem, tá, ao professor e ao estudante,
oferece aos dois, o professor e o estudante, a possibilidade de ter um olhar reflexivo, bem reflexivo, sabe, da sua aprendizagem, da prática, ao mesmo tempo que dá um olhar assim mais apurado para o aluno e para o professor de como eles estão aprendendo, de como eles estão se desenvolvendo e toda a dinâmica desse trabalho. A gente, quando eu falei lá da primeira vez, né, que o meu professor falou sobre portfólio comigo, ele deixou muito claro, você vai ter um plano de ação, de metas, isso não significa que você não possa mudar isso conforme a necessidade. Você vai saber quais são as necessidades para fazer as mudanças necessárias para que você tenha sucesso lá no final. Ele falou isso, sabe? E isso é muito importante. Aí eu poderia traduzir isso como um documento vivo, né? Ele é um documento vivo onde a gente vai abastecendo, vai montando periodicamente. Isso. Vamos lá, aí a gente está cheio de perguntinhas. E os tipos de portfólio, né, Rô? E os tipos? Quais são os tipos que temos de portfólio? A gente tem um único tipo? Na verdade, a gente vai elencar hoje 3 tipos para vocês, né? Nós vamos falar desses 3 tipos principais. Porém, gente, se a gente começar a estudar isso, tem um livro muito bom falando sobre portfólio, que agora, você lembra o nome, Rô, que deu branco? Vou pesquisar aqui agora. Eu vou te falar que está nos nossos, na nossa bibliografia, né? Sim. Tá, então, os 3 tipos principais é o portfólio particular, o portfólio de aprendizagem. Rô, eu vou minimizar seu microfone um pouquinho. Sim. O portfólio de aprendizagem e o portfólio demonstrativo. Quando a gente fala em particular, muitas vezes as pessoas entendem que seja aquele portfólio aonde é meu particular. Não, o particular ele está mais relacionado a registros, eu diria até meio que entre aspas, né, confidenciais, tá? Que entra documentos, históricos médicos, número de telefone. Então, são registros sistemáticos, né? Anotações de entrevistas, né? Então, o particular, ele vem mais isso, vem sim, é a particularidade da pessoa, né? O que a gente vai falar no portfólio particular, ele foca muito, se a gente pensar, na educação especial também, além das outras áreas, né? Que ele é extremamente ali focado com os documentos. Aí a gente tem o portfólio de aprendizagem, né, que ele vai motivar o próprio estudante. Por que não o estudante realizar seu portfólio? Como a Rô colocou do professor dela, que incentivava ela a fazer o portfólio dela. Então, é interessante porque quando a gente fala nos níveis de aprendizagem, né, se a gente pegar o nosso aluno que está lá no avançado, esse aluno, professora de física, vou construir um portfólio para esse aluno avançado? Não, porque eu preciso focar normalmente naquele que está abaixo do básico, né? Que a gente tem muitos alunos nessas situações, então a gente precisa focar neles. Mas aquele aluno que está avançado, a gente pode instruí-los a construir o seu portfólio, aonde ele mesmo coloque suas informações, ele vai vendo a evolução dele. E esse portfólio também nos ajuda na autoavaliação, porque a gente também tem que pensar nessa situação que o aluno tem que se autoavaliar. Quem de nós não faz a sua autoavaliação? A gente vai até colocar uma coisa curiosa aqui, né, Rô? Que quando a gente termina uma TPC, mesmo sendo ela formato que for, a gente senta e discute muito, né, Rô? Sim. Para fazer a nossa autoavaliação. E aí vem o portfólio principal aí, que é o portfólio demonstrativo, né? Que é a versão condensada desses dois. Ou seja, é nele que eu vou colocar
as informações mais relevantes, né? Então, vamos pensar que a gente teve uma ADE agora. Então, as informações da ADE são importantes? São, porque é ela que me dá. Nos anos iniciais, a gente tem a sondagem. A sondagem é importante que tenha nesse portfólio? Sim. Né? Então, são esses 3 tipos. Rô, quer acrescentar alguma coisa nos tipos de portfólio? Não, acho que você já falou assim bem sobre os principais tipos que a gente tem. E como a gente não tem muito tempo e falamos demais, vamos discutir aí um pouquinho os outros itens. Eu percebo que a gente vai, gente, falando, a gente, ainda mais que é um assunto, como eu comentei até com a Roseli hoje, é um assunto que para mim agrada muito. Eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de falar sobre portfólio. E aí, uso na prática desse portfólio. Tá? Uso na prática. A variação dos registros do portfólio auxilia na construção coletiva de um plano de ação. Olha o que eu tinha falado, né, há instantes, né, agora há pouco, que a primeira vez que eu ouvi falar sobre, né, essa documentação pedagógica, né, falando aqui na nossa área educacional, né, é a primeira vez que eu escutei falar sobre isso. Antes dele falar, você precisa ter um portfólio, ele falou para mim, você precisa de um plano de ação e metas bem traçadas. Tá? Para o seu desenvolvimento como estudante na área de química, você vai ser uma eterna estudante, não se esqueça disso. Você sempre vai estar estudando, sempre tem novidades, sempre tem atualizações, e isso não acontece apenas na área da química, isso acontece em todas as outras áreas. E hoje a gente fala de áreas do conhecimento. E naquela época, anos 90, apesar da gente não ter, né, agora como temos essas áreas do conhecimento, os professores já falavam sobre isso. O meu já falava sobre isso, né? Então, olha só, né, nesse slide aí anterior já trouxe isso para a gente, um plano de ação. Então, o seu uso na prática, como que é o uso na prática, né, do portfólio? Então, primeiramente, tem que ter um plano de ação. Aí você tem todas as ações traçadas ali. Então, o que você vai trabalhar, o que vai ser desenvolvido, quais são as competências e habilidades elencadas ali, como será esse trabalho, o que você está esperando do estudante, e as evidências desse trabalho vão começar a surgir, vão começar a aparecer, porque há sempre a proposta e há quem desenvolve essa proposta. Então, o professor lança a proposta, o aluno desenvolve e ambos trabalham em conjunto, né, para o bom desenvolvimento e o alcance do resultado final. Né? Então, o professor tem a expectativa e o aluno a sua expectativa na finalização daquele trabalho. E aí, Rô, com tudo isso, né, a gente pode até usar um termo que é muito usado no MMR, né, que vocês vão ver mais para frente também, já dando spoiler aí. Sim. A gente corrige os rumos. Corrige os rumos, muito bem lembrado. A gente já corrige os rumos, né? E os objetivos do portfólio? Bom, objetivos do portfólio. A gente trouxe aqui, então a gente está aí falando, conversando, né, o que ele é, para que ele serve, o que o seu uso me permite, né, como professor, o que ele permite para o aluno, e quais os seus objetivos, né? Então, aqui, segundo Wilcox, né, alguns objetivos visando a valorização do seu uso, né, eles podem ser delineados aqui. Então, quais, né, são assim os principais objetivos de você ter, né, um portfólio?
Então, aí o primeiro, instituir um espaço para oportunizar a constituição da eita, travei aqui. Subjetividades. Outro ponto, oferecer ao estudante a oportunidade de documentar sua trajetória. Ponto importantíssimo. Por quê? Que entra naquela situação que a gente acabou de falar, que não preciso ser eu, professor, a realizar esse portfólio, mas sim o próprio estudante, porque o próprio estudante ele também precisa enxergar a sua evolução. Porque é muito fácil a gente falar, né? Ah, não sei nada. Não, não é assim, você sabe. Então vamos mostrar que você evoluiu. Porque lembrando que a gente analisa sempre a evolução, né? A gente não pensa no indivíduo naquele ano e série. Né? Ainda mais agora que a gente trabalha, eu vou chamar de ciclos, né? Mas são os segmentos, anos iniciais, anos finais. Tem toda essa situação que o aluno tem que ser avaliado durante o seu percurso, né? E ensinar o aluno a se avaliar. E aí capacitar o aluno a elaborar e concretizar metas para sua aprendizagem, que foi, voltando lá no exemplo da Roseli, o que o professor fez com ela. Ensinou ela, né? Capacitou ela. E sim, hoje ela não para de estudar, tá, gente? Isso eu garanto para vocês. Ela está sempre procurando na área dela, na área da educação, e isso é uma característica nossa, né? Vamos para o próximo aqui. Sim. Aí mais um, preparar o estudante para assumir responsabilidades, porque aí ele vê, né, que ele tem o protagonismo, gente, é extremamente importante, que daí a gente vê que tem o protagonismo desse aluno, né? Ele pode ser um elemento gerador de ideias, né? E subsidiar para tornar o portfólio um importante elemento de avaliação. Né, Rô? Mais alguma coisa nesse slide? E aí, Rô? Todo mundo vem e me pergunta, principalmente eu que sou da área de tecnologia, como que eu vou fazer esses portfólios? Eu tenho uma fórmula pronta? Você tem, Roseli, uma fórmula pronta? Eu não tenho uma fórmula pronta. Não existe uma fórmula pronta, né, para que diga assim, nossa, como fazer? A construção do portfólio, ela é algo muito, como eu posso dizer, ela é muito subjetiva, isso. Veio agora a palavra. Muito subjetiva, né? Tem a gente traz assim sugestões, aliás, a gente traz a sugestão de como a gente pode assim pensar, né, na construção dele, coisas que são importantes de se ter nele, né? E aí pensando, né, como sugestão, né, para a construção dele, o que é importante, o que é relevante de se ter, né? A gente trouxe aí 5 pontos para a organização dele. Né? Que, na verdade, assim, são pontos que a gente enxerga como extremamente necessários. Por exemplo, o primeiro de todos, identificação. Eu preciso saber de quem é esse portfólio, qual é o indivíduo, né? É a identificação mesmo. Eu saber que é do aluno tal. Eu posso fazer um portfólio de vários alunos ao mesmo tempo, mas aí eu tenho que ter o que? Aquela lista dos alunos. Eu não preciso ter um portfólio do aluno A, do aluno B, do aluno C. Eu posso ter um portfólio da sala. Mas se eu não identificar o quem é, né, e para quem também é, né, Roseli? Isso. Exatamente. A identificação é o ponto principal, sabe? Ele fala quem você é, quem é você, e já traz informações, algumas informações básicas suas. Então, quem você o que você faz. Então, você é aluno,
você é professor? Você é um aluno, estudante, exatamente em qual fase você se encontra hoje? Você está na educação básica, que é o nosso caso aqui, né? Você está no ensino técnico? Onde você está, né, hoje? Então, essa identificação, ele é eu falo que ele é um tipo um cartão de visita, já diz quem você é, né? Dá assim, informações principais, né? O básico, o que eu preciso saber de você no momento, né? Então, esse é um ponto. Depois, percurso de aprendizagem. Atividades mais significativas. É todo e qualquer tipo de atividade desenvolvida que eu vou colocar nesse portfólio que vai demonstrar para mim esse percurso, como está esse percurso? É qualquer atividade, Valéria? Não, não é qualquer uma. E vem lembrando que eu preciso aí, já entra também na parte de baixo, dos diferentes tipos de registro. Porque eu também tenho que ter diferentes tipos de aprendizagem, de atividades, né? Então, por quê? Eu tenho que ofertar para o meu aluno aquela diferença. E lembrando daquela situação, foto por foto, não é um portfólio. Eu não estou fazendo uma viagem para ter fotos de recordações, né, Roseli? Eu estou sim, eu preciso ter. Posso usar uma foto? Posso, porque dependendo do que eu estou fazendo, é uma foto que vai. Mas eu tenho que fazer a descrição dela, colocar, porque dependendo de quem olha a foto, ela vai falar assim: é uma foto pela foto. E aí o foco que eu vejo extremamente necessário, principalmente nos tempos atuais, né? O protagonismo. A gente tem que estar registrando esse protagonismo do aluno, a gente tem que estar colocando isso, não é isso, Rô? Mais alguma coisa que a gente queira acrescentar nesses daí que a gente ficar aqui, gente, a gente dá Mas um já TPC ficar. de 7 horas. Pois é. Mas há um ponto importante: quando a gente dá uma ênfase a esse protagonismo no uso do portfólio, né? Quando a gente fala desse protagonismo do estudante na construção do portfólio, na organização dele. O que isso permite, né, ao aluno? Porque quando a gente constrói esse portfólio falando sobre ele, sobre as aprendizagens dele, o que isso o permite, né? Quando ele tem conhecimento disso, que é importante, ele ter conhecimento, sabe, desse portfólio, o que tem, o que ele está dizendo sobre ele, sabe, ele ter essa propriedade, né, sobre essas informações, o que isso permite, né? Muitos estudiosos falam isso também, não é, Valéria? Que essa construção, ela tem que ser uma construção, sempre que possível, conjunta, professor, aluno, sabe? O professor ali trazendo as atividades principais que vão demonstrar essa trajetória, né, dele, mostrar a evolução do seu aprendizado, e o aluno ter propriedade sobre isso, ele saber dessa trajetória dele. Porque isso permite o que para ele? Aí, Roseli, te cortando um pouco, né? Me fez lembrar de uma citação de filosofia. Sim. Quem sou, onde estou e para onde vou. Eu acho que o portfólio Pronto. responde. Aí vamos adiantar um pouquinho na nossa Vamos adiantar, aqui. Sim. Quais são as possibilidades de criação de portfólio? Gente, o portfólio ele pode ser físico, tá? Ele pode ser digital. Aí, como que eu vou construir um portfólio digital, né? Eu tenho alguns locais que eu posso utilizar. Nós trouxemos 3 sugestões aí para vocês. Que ele pode ser no Drive, ele pode ser num Padlet, que a gente já presenciou, a gente teve um webinário de boas ações, e aonde uma professora de anos iniciais, ela construiu um Padlet com esses alunos, e mostrava, assim, maravilhosamente, né, a evolução desses alunos. Pode ser num Sway, e aí vai N fatores. Um drive é uma coisa que fica até um pouco mais restrita, né? Ele se torna um pouco mais fechado, aonde somente aquelas pessoas que eu der acesso é que vão conseguir visualizar.
Então, dá para a gente fazer uma coisa mais fechada. Um Padlet já fica uma coisa um pouco mais aberta e o Sway também. Mas aí, gente, se vocês pesquisarem, tem N fatores, tá? O portfólio, lembrando disso, ele tem que ser físico? Não. Ele tem que ser digital? Não. Ele precisa existir? Sim. Eu preciso ter o portfólio do meu aluno, eu preciso colocar aonde eu vou pôr. Aí vem do critério de cada escola e de cada equipe, né, gestora, né, Roseli? Que aí a gente pode falar que pode ser, se a equipe gestora prefere aquele portfólio manual, não tem problema. É o físico, É o não é? físico. Se a equipe gestora prefere no Drive, também não tem problema. Mas tem que lembrar que eu preciso existir o portfólio desse aluno. É isso que é uma coisa que é extremamente importante, né? Então, as sugestões. Aí se perguntar para mim, Valéria, você é de tecnologia, qual a sua sugestão? Roseli, vamos ver qual a sugestão que eu vou dar, Roseli. Qual a sugestão você vai dar, Valéria? O Drive, gente. Qual será, O você sendo Drive. de tecnologia? Qual? O Drive. Eu acho que é o físico. Não, é o Drive. Eu Não. vou dar a sugestão de fazer no Drive. Eu, Valéria, vou dar essa sugestão. Mas fica a critério A aí. critério. Vamos lá, Rô. Sim. E aí, que bom. Era aí a nossa bibliografia, tá aí, né? O material. O livro que eu comentei é esse. É aquele ali, o primeiro, Valéria. Primeiro, né? Esse Avaliação e primeiro. trabalho pedagógico. É o livro que eu Isso. comentei que ele traz muitas informações, né? Que é da Maria Benigna, né? Então, Isso. eu recomendo, é um material, um livro bom. Aí a Rô trouxe até outras sugestões, né, Roseli? A gente trouxe, a gente colocou aí na bibliografia Os nossos estudos. as sugestões, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais, saber sobre um pouco sobre esses registros, né? Como se ter um olhar, né, para esse portfólio, pensando, né, na avaliação, né, avaliando o percurso educacional, a trajetória do estudante, certo? Então, a gente trouxe essas sugestões. Estamos finalizando, já estamos indo para 43 minutos de transmissão, não podemos passar do tempo. E só para finalizar, a gente falou de objetivo, de uso, o porquê, para quê, né? Mas a gente não falou das vantagens, Valéria. Vamos trazer algumas vantagens do seu uso, né? Do uso. Algumas vantagens. A gente leva. Oh, pode falar, Valéria. Eu ia falar, a primeira vantagem que eu enxergo é conseguir visualizar de forma clara a evolução do meu aluno. Eu falei isso praticamente durante essa TPC inteira, que é o foco principal, é a gente enxergar essa daí. Quais outras, Rô? Concretizar uma base de dados. Então, a gente não falou de identificação, quem ele é, o que está trazendo ali, registros. Esses registros já concretiza uma base de dados para a gente ter uma ideia dessa evolução da aprendizagem dele, da trajetória dele. É um documento único, não é dividido em partes, ele é único, tá? É uma forma de expressar conhecimento? Também é, né? Também é uma forma de expressar conhecimento e também leva o estudante a pensar e a refletir sobre esse seu processo, essa sua trajetória, né, educacional. E quando ele acompanha essa evolução, quando ele vê o que ele pode mudar para evoluir, já
encontrou o sentido de você ter ali essa base de dados, tá? Então, só para a gente fechar aí, que o tempo acabou. Nós estamos no nosso tempo. Pessoal, o que a gente tem agora é agradecer a participação de vocês, nos colocar sempre à disposição. Nós estamos aqui na diretoria de ensino, no núcleo pedagógico. Se vocês entrarem tanto no site da nossa diretoria ou na nossa plataforma de conteúdos, vocês vão conseguir entrar em contato com a gente. Obrigada e sucesso para vocês aí, certo, Rô? Isso, muito obrigada e até a próxima.